está o ponto de reação que deveria acontecer? Olha, Kelly, eu acho que essa tua pergunta é extremamente relevante e eu vou tentar, se vocês me permitirem, explorar um aspecto desses eventos que muitas vezes são negligenciados. Mas só para responder a pergunta anterior, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, tá? Opa. E eu estou cedido agora para o Ministério aqui. Bem, antes de mais nada, a gente tem que entender um pouco a contextualização desse evento que nós estamos vivendo agora no Brasil, né? Até recentemente, as secas no Brasil, elas tinham uma característica um pouco mais regionalizada. Quem vive aí no Rio Grande do Sul sabe muito bem das estiagens seguidas que nós tivemos nos anos recentes. Terríveis. Nós tivemos uma grande seca no Nordeste 2015, 2016. Nós tivemos aquela seca do Cantareira também em 2013, 2014. Ou seja, esses eventos eles eram regionalizados. Tá. Esse evento que nós estamos passando agora, talvez seja a primeira grande seca que está atingindo a imensa maioria do território brasileiro em uma única vez, né? Por exemplo, essa seca que nós estamos vivendo agora, na verdade, ela começou no ano passado. Ela começou particularmente ali na região que se estende do estado do Acre, Amazonas, até o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro. Ela começou no segundo semestre de 2023. Muitos municípios hoje já enfrentam mais de 12 meses consecutivos de seca, né? E isso está contribuindo para reduzir as vazões dos rios. Certamente a propagação do fogo é uma consequência dessa seca também. E o número de municípios que nós temos hoje no Brasil afetado pela seca é enorme, né? Apenas ontem, para vocês terem uma ideia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é uma unidade de pesquisas do Ministério, apontou que nós tínhamos mais de 3.500 focos de incêndio no Brasil. E isso é humanamente impossível de lutar contra ou falta estrutura? Olha, eu acho que é uma combinação das duas coisas, Potter. Primeiro, as estruturas que nós temos de combater o fogo ainda são, para uma dimensão dessa natureza, são muito pequenas, né? Como eu falei antigamente a gente estava restrito a parte de territórios, então nós poderíamos concentrar os esforços existentes numa determinada região. Quando a gente está falando do território todo do país, né? Nós não temos gente suficiente para fazer o combate do fogo. E eu não sei qual é a estrutura que seria necessária para isso e se nós teríamos recursos econômicos num país com imensas dificuldades como o Brasil para manter brigadas de incêndio que pudessem fazer um combate de 4.000 focos de incêndio num único dia. O que o senhor está nos dizendo é que não está mais localizado, como a gente via em anos anteriores. Agora generalizou e talvez a gente não tenha braço suficiente para dar conta de um cenário desses. Exatamente. Ontem, por exemplo, só na região amazônica, nós tínhamos 1.797 focos de incêndio na região amazônica. No Cerrado, eram mais 972. No Pantanal, 348. Na Mata Atlântica, 294. Ou seja, se nós considerarmos uma brigada de incêndio para cada um desses focos e cada brigada de incêndio com o número de pessoas necessárias, professor, então é quase que impossível nós combatermos Teria isso. que ter Agora, quantas brigadas? Qual é o total? Não, eu digo assim, uma brigada por foco. Uma brigada por foco. Mas eu diria o seguinte, então, de uma maneira simples, é quase que humanamente impossível nós termos uma brigada de incêndio para combater cada foco de incêndio, né? Agora, dito isso, a gente poderia se perguntar, bem, uma vez que a gente não consegue ter, não é possível fazer nada? Obviamente que sim, né? Obviamente que sim. Essa é uma questão. Exatamente. Então, porque é o seguinte, nós já temos uma seca que está se propagando há muito tempo, tá? E nós temos hoje ferramentas que são disponibilizadas pela ciência brasileira para indicar quais são as áreas mais propensas para que esses incêndios aconteçam e se propaguem. Aonde está a falha? Na minha avaliação,
quando nós olhamos um desastre como esse, né? E assim como foi o desastre esse do Rio Grande do Sul, também de maio, o desastre é uma consequência de 2 fenômenos. Um fenômeno é a ameaça da natureza. Ou seja, nesse caso que nós estamos falando agora, a ameaça da natureza é a seca. No Rio Grande do Sul, a ameaça da natureza foi a chuva extrema. Qual é o outro componente que é importante para o desastre? É o que nós chamamos de vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é apenas a vulnerabilidade, por exemplo, social, de uma população que vive numa área de risco, numa encosta de uma cidade que vai deslizar. O caso do desastre do Rio Grande do Sul foi uma combinação de vulnerabilidades tecnológicas, não é? Casas de bombas e diques que não estavam adequadamente com manutenção para fazer aquela parte do desastre que é a vulnerabilidade. Nesse caso das queimadas, qual é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade está na tomada de decisão para se preparar para esses eventos e também de como a gente pode educar a população para ela estar preparada para dar o suporte para fazer esse tipo de enfrentamento que nós temos que fazer. Ou seja, o antes. O senhor está nos dizendo que a vulnerabilidade... Exatamente. A gente deveria ter se preparado melhor. E se protegido melhor. E se protegido, inclusive educando as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Porque, por exemplo, e isso é uma coisa muito interessante, né? E quando a gente fala em risco, eu estou falando de alguma coisa que é antes. Porque depois que acontece, já não é mais risco. Aí já é a realidade, né? Sabe? Por exemplo, vou tentar traduzir para alguém que é leigo no assunto, né? Se eu pegar uma moeda e jogo a moeda para cima, antes de jogar ela tem 50% de cair com uma face para baixo ou a face para cima. Depois que a moeda cai, aquilo já se concretizou. Eu já sei o que aconteceu. Então, o desastre é o acontecido.